Olá, galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa. Na última atividade que nós fizemos lá na página 95 da apostila, vocês cometeram alguns equívocos, tá bom? Os elementos da narrativa são 5. Olha eles aqui, ó. Enredo, tempo, espaço, personagens e narrador, tá? Porém, uma história narrativa, ela pode conter outros itens, que também podem aparecer em outros gêneros textuais. Mas, no caso da atividade de vocês colocaram alguns elementos, vocês elencaram, que não fazem parte em hipótese alguma da narrativa. Como, por exemplo, vocês colocaram manchete. A manchete não faz parte da narrativa. A manchete está no texto jornalístico, tá bom? A gente estudou notícia e vocês viram isso. Não está dentro da narrativa a manchete. Então, quem colocou essa alternativa errou. Vocês colocaram também parágrafo argumentativo. Não. A argumentação, ela faz parte dos textos opinativos, então os artigos de opinião, que mais? As resenhas, tá? Não faz parte da narrativa. Que mais? Vocês colocaram tese. A tese também é uma das características do texto de opinião. Ela não faz parte da narrativa, porque o papel da narrativa é simplesmente contar uma história, né? A gente tem lá a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E dentro dessa história, a gente vai encontrar esses elementos aqui que eu falei para vocês. Então, no caso do enredo, é a história em si, do início ao fim. O tempo é quando que ela acontece. Então, lá dentro do meu texto narrativo, eu tenho algumas palavrinhas que vão me dar indícios de tempo, né? De quando aconteceu. Se foi dia, noite, ontem, semana passada, mês passado e por aí vai, tá? Quando eu falo de espaço, são os locais, os cenários, onde que a história está acontecendo. Isso é o espaço, que são os locais onde a história acontece. Os personagens. Não tem como haver uma história narrativa, um texto narrativo sem personagem. Porque os personagens são aqueles que vão viver os fatos, os acontecimentos dentro de uma história. E o narrador, é óbvio, todo texto narrativo tem um narrador, tá bom? Eu vou enviar para vocês, junto com a atividade, o link de uma aula completa sobre os elementos da narrativa e lá vocês vão ver, inclusive, os 3 tipos diferentes de narrador que nós temos, tá bom? Então, tem os 3 tipos de narrador. O narrador personagem, o narrador onisciente e o narrador observador, tá? Que é aquele que simplesmente narra os fatos. O narrador personagem é aquele que, além de narrar, faz parte dos acontecimentos. O onisciente é aquele que sabe tudo sobre o personagem, inclusive os pensamentos, tá? E aí, dentro das alternativas lá da apostila, nós vimos que tem o desfecho. O que vem a ser o desfecho? É o final da história, né? Como que ela termina? Nós vimos que tem o clímax. Muita gente não colocou o clímax, que é o ponto alto da história. Então, é aquele momento de, e agora? Tá? Esse é o clímax da história. Alguns colocaram, inclusive, que a narrativa tem um modo de fazer. Gente, o modo de fazer faz parte das receitas. Cuidado, vocês estão aí unindo 2 gêneros textuais completamente distintos. A gente está falando de narração, de texto narrativo, tá? A receita culinária e a receita médica são outros gêneros textuais. E o texto narrativo, ele apresenta um conflito, né? O fato que vai desencadear a história, tá? Então, sempre tem uma problemática, e essa problemática é o que vai desenvolver, né, no desenrolar da história, tá bom? Então, esses são os elementos da narrativa, aqui, ó, 5, tá? Enredo, tempo, espaço, personagem e narrador. Alguns estudiosos acrescentam a essa lista um 6º item, que é a ação. Então, são as ações dos personagens durante a história, tá bom? Beijo, galera, espero que vocês tenham conseguido compreender melhor a atividade. Até mais!